Graça e paz, amados irmãos internautas do canal Uma Visão Além. Hoje nós iremos falar sobre Sara. Mas antes de nós começarmos a falar sobre Sara, a esposa de Abraão, se inscreva no nosso canal, ative o sininho e siga-nos nas redes sociais, no Facebook e no Instagram. Então, Sara é uma das personagens bíblicas mais emblemáticas da história. É a esposa de Abraão, uma esposa submissa, obediente e que fazia de tudo para agradar o seu Senhor, nesse caso, o esposo Abraão. A Sara possui algumas características que se igualam às mulheres da atualidade. Por muitas vezes, Sara teve atitudes que não condiz atitudes de uma mulher cristã. Sara mentiu, Sara mentiu, chegou a desconfiar das promessas de Deus. Sara tratou muito mal sua serva Agar, chegou mesmo a ser injusta com ela, que era menos favorecida. Outras atitudes de Sara, mas mais de um modelo imperfeito, ela tornou-se uma referência de perfeição após ter um encontro com Deus. Aí a vida de Sara acabou mudando radicalmente. Talvez por isso seja essa personagem tão cheia de nuances, que leve às mais profundas reflexões de alguém que, depois de tantas atitudes imaturas, como as atitudes que Sara teve, tornou-se uma pessoa cheia de virtudes. A história de Sara começa a ser escrita por volta de 2000 anos antes de Cristo, tá bom? É essa história de hoje que nós vamos acompanhar sobre Sara. Então fique aí com o vídeo sobre Sara, a esposa de Abraão. Quem foi Sara na Bíblia Sagrada? Sara foi a esposa de Abraão e mãe de Isaque. A história de Sara está registrada no Antigo Testamento, no livro de Gênesis. E neste estudo bíblico conheceremos tudo sobre quem foi Sara na Bíblia. O nome Sara significa princesa. Antes de ter o seu nome trocado, Sara chamava-se Sarai, que também significa princesa. A história de Sara na Bíblia. Como já dissemos, Sara foi a principal esposa de Abraão. Ela era cerca de 10 anos mais nova que o patriarca. Além de esposa de Abraão, Sara também era meia-irmã por parte de pai. O pai Terá, Gênesis capítulo 20, verso 12. Quando Deus chamou Abraão, Sara o acompanhou e partiu com ele de Ur dos Caldeus, passando por Harã e finalmente chegando à terra de Canaã. A mudança do seu nome de Sarai para Sara ocorreu quando ela tinha 90 anos de idade. Sara, Abraão e o Egito. Devido à fome que castigou a terra de Canaã, Abraão e Sara partiram para o Egito, Gênesis 12, verso 10 e 11. Na ocasião, Sara já tinha 65 anos de idade, e apesar disso, era considerada uma mulher muito bonita, a ponto de Abraão, temendo por sua própria vida, pedir que ela se apresentasse apenas como sua irmã. No Egito, Sara chamou a atenção dos egípcios e dos príncipes de Faraó, sendo que o próprio Faraó se sentiu atraído por ela e a levou para o seu harém. Entretanto, o Senhor castigou a Faraó e a sua casa por causa de Sara, o que fez com que ele chamasse Abraão e o confrontasse por ter omitido a informação de que ela era a sua própria esposa. Faraó devolveu Sara a Abraão e ordenou a eles que partissem para longe do Egito. Gênesis 12, verso 2 ao verso 20. Cerca de 20 anos depois, outro episódio muito semelhante a este aconteceu. Abraão, mais uma vez, ocultou a informação de que Sara era a sua esposa. O fato ocorreu com relação a Abimeleque, rei de Gerar. Nesse caso, Deus avisou Abimeleque em sonhos de que Sara era esposa de Abraão, e no caso que ele não respeitasse essa condição, ele seria finalmente penalizado pelo Senhor Deus. Prontamente, Abimeleque procurou Abraão e questionou acerca da sua atitude. Abimeleque devolveu a Sara a Abraão, e também lhe deu ovelhas, vacas, servos e servas, talvez como um tipo de compensação pela ofensa. Isso fez com que o patriarca Abraão aumentasse ainda mais a sua riqueza.
Também vale dizer que Abraão e Sara viviam entre os povos pagãos antes da convocação divina, e de acordo com as leis da Mesopotâmia daquela época, a condição de esposa-irmã representava uma posição social ainda mais elevada. E segundo os textos de Naso, o vínculo do casamento era considerado o mais solene. Sara, Agar e a tristeza da esterilidade. Sara era estéril, e tal condição era um opróbrio contínuo para ela. Ainda mais depois da promessa que Deus havia feito a Abraão, de que ele seria pai. Sara desesperou-se para lhe conceder um herdeiro. Sara então incentivou Abraão a ter um filho, com a serva pessoal, Agar, uma jovem egípcia. Gênesis 16, verso 1 ao verso 3. Para tanto, Sara utilizou um costume frequentemente atestado na antiga Babilônia, apoiado em uma norma legal de que uma esposa estéril deveria prover ao seu marido uma mulher que lhe gerasse filhos em seu nome, e tal mulher geralmente era uma criada. Se Sara usou de uma norma legal para arquitetar seu plano, ela também agiu de acordo com as leis comuns na Mesopotâmia, quando tratou Agar de forma muito dura por esta ter-a desprezado por conta da sua esterilidade. Gênesis 16, verso 4. Sara e as promessas de Deus. Quando Sara completou 90 anos de idade, ela recebeu a promessa divina de que teria um filho dentro de um ano, e que, tal como Abraão, ela se tornaria mãe das nações. Na verdade, essa promessa ocorreu por 2 vezes, sendo que na primeira foi onde o seu nome foi mudado juntamente com o seu marido. Gênesis 17, 17, Gênesis 18, do verso 9 ao verso 15. Na segunda ocasião, Abraão recebeu uma teofania e pediu que Sara fizesse alguns bolos para os visitantes divinos. Ao escutar a profecia acerca do nascimento do seu filho, Sara sorriu com incredulidade, julgando ela ser impossível de se cumprir, haja visto a sua idade avançada. Apesar de Sara negar que seu riso ocorreu no sentido de zombaria, o Senhor conhecia as suas verdadeiras intenções. Sara foi repreendida com a seguinte frase: haveria coisa alguma difícil ao Senhor Deus? A partir daí, a dúvida deu lugar à fé, e Sara foi revigorada, e a promessa foi cumprida com o nascimento de Isaac. Após o nascimento de Isaac, Sara teve problemas com Ismael e Agar. Na festa do desmame de Isaac, Sara percebeu que Ismael estava zombando do seu filho. Muita irada, Sara ordenou que Agar e Ismael fossem embora. Com essa atitude, Sara também desejava que Isaac não precisasse dividir sua herança com o meio-irmão. Se nas outras ocasiões Sara agiu de acordo com as leis da Mesopotâmia, no caso ela estava agindo de forma contrária, pois Abraão já havia reconhecido legalmente Ismael como seu filho. Gênesis 17, verso 23 e 26. A morte de Sara. Sara tinha 127 anos de idade quando morreu e foi sepultada por Abraão na sepultura que comprou para a família, perto de Hebrom, na cova de Macpela. Gênesis 23. Curiosamente, Sara é a única mulher na Bíblia que possui uma idade registrada por ocasião da sua morte. Sara no Antigo Testamento. Além do livro de Gênesis, Sara é mencionada no livro do profeta Isaías, no capítulo 51, verso 2, como, por exemplo, de confiança a Deus, e aquela que deu à luz a nação israelita. Já no Novo Testamento, o apóstolo Paulo se refere a Sara direta e indiretamente. Na carta aos Romanos, no capítulo 4, verso 19, Paulo colocou a questão de esterilidade de Sara como um obstáculo à fé de Abraão e mencionou a casa entre aqueles cuja fé foi contada como justiça, além de se referir a ela como a mãe dos filhos da promessa. Romanos 9, verso 9. Na Epístola aos Gálatas, no capítulo 4, do verso 21 ao verso 31, Paulo se referiu a Sara indiretamente, ou seja, não citou o seu nome, numa ilustração sobre o filho da escrava e o filho da mulher livre. O apóstolo Pedro também mencionou Sara como um exemplo de esposa, em 1 Pedro capítulo 3, verso 6.
E o escritor da Epístola aos Hebreus enfatizou a fé de Sara, colocando-a no texto que fixou o conhecimento como a galeria dos heróis da fé. Essa é a maravilhosa história de Sara, a mulher de Abraão. Gostaram da história de Sara, a esposa de Abraão? Outras personagens bíblicas, nós vamos falar sobre Raabe, né? Raquel. Virão aí mais estudos sobre outras personagens bíblicas. Mas essa é a história de Sara, esposa de Abraão. Amados, eu gostaria muito que antes de nós encerrarmos esse vídeo, você se inscrevesse no nosso canal. Se inscreva, compartilhe o nosso canal com mais pessoas e também divulgue esse canal. Ative o sininho para você receber todas as nossas postagens. Nós temos orações diárias no canal, orações e palavra, um estudo, uma palavra, tá? Não tão longa, porque nós não fazemos vídeos longos da oração diária, mas todo dia tem uma palavra e a oração diária. Se inscreva, divulgue o canal e nos siga nas redes sociais que aí estão no seu vídeo. Que Deus abençoe a todos.